Fala profetas e doutores servindo ao Senhor, como o pastor disse, tinha profetas, tinha doutores, tinha mestres, ensinadores, tudo ali nessa igreja. Vamos para o segundo aqui. O Espírito Santo é a obra missionária. Ô, irmão, falar do Espírito Santo eu sempre falo que é muito bom, porque ele é meu amigo, ele é o meu amigo. Eu sei que ele é de vocês também. Então falar de um amigo é sempre bom. Sempre bom, não, Paulo? Falar de uma pessoa que você tem comunhão, que você tem intimidade é sempre bom. E aqui, ó, o Espírito Santo e a obra missionária. É o Espírito quem conduz a missão. A missão da igreja, a missão da sua vida. A sua vida, se não for, tem que ser ele que tem que guiar. Então, aqui, ó, o Espírito conduz a missão. O livro de Atos pode ser chamado como justiça de Atos do Espírito Santo. Isso é interessante porque não foi Lucas que deu esse nome, tá? De Atos dos Apóstolos. Isso aí veio ao longo do tempo, né? Os escritores, vem as traduções da Bíblia, até, vou falar isso, é uma aula, tá, irmão? Não assusta aí não, mas até essas coisas aqui, ó, tem pregadores que vêm falar e abre a sua Bíblia e tal, e aí aqui, igual aqui, ó, os discípulos são chamados cristãos em Antioquia. Isso aqui é colocado por tradutores, isso é a palavra de Deus. Essas coisinhas aqui são só para a gente se situar, para a gente entender melhor, tá? Mas essas coisas foram colocadas ao longo do tempo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né, irmão? Vocês são maduros, né? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Eu vou falar, o pastor falou que aquilo lá não é Bíblia. Não é Bíblia. Os capítulos, versículo também, para melhorar a localização, né? Localização, essas coisas para a gente aprender a se situar melhor, tá bom? Então, Atos do Espírito Santo, poderia ter, em vez de Atos dos Apóstolos, poderia ter colocado Atos do Espírito Santo, mas canonizou como Atos dos Apóstolos e agora ninguém tira. Mas se pegar o livro de Atos, nós vemos a ação do Espírito Santo do início ao fim. Do início ao fim. Então, Atos do Espírito Santo, é ele quem inspira, dirige, separa e envia os missionários. É ele quem inspira, dirige, separa e envia os missionários. Ô, irmão, para você ser missionário, você tem que ter uma convicção grande. Grande, não é para qualquer um, não. Eu falo para minha esposa, irmão Gilberto, eu tenho um quê com missão, meu coração arde por missão. Só que eu falo para o Senhor, o Senhor conhece meus medos. Ele sabe. Um deles é água, o Genesi. Imagina ele me mandar lá para onde o povo está lá no Amazonas, lá, o pastor. Lá com os ribeirinhos lá. Eu vou falar, ô Senhor, não dá para ir naquele lá não, porque é 4 horas de barco. Não é um barco, né, irmão? É uma canoa. Então Deus me conhece. Se Deus me enviar, Ele tira os meus medos. Eu sei disso. Ele tira. Ele vai arrancando, mas não é para qualquer um. Fazer missões, irmãos, é Ele quem inspira. É um negócio que tem dentro de você que Ele vai te inspirando. É Ele quem dirige, né? É Ele quem separa. Separa para mim a igreja de Jerusalém orando. Separa para mim Barnabé e Saulo, que eu tenho uma obra grande para eles. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. O segundo poder do Espírito na evangelização dos gentios. Os discípulos viviam cheios do Espírito Santo e por isso evangelizavam com coragem, discernimento e alegria. Está aqui o segredo. Para você evangelizar, para você alcançar vidas, ter coragem, precisa o quê? Ser cheio do Espírito Santo. Esse é o segredo. O batismo no Espírito Santo lhes deu poder para testemunhar de Cristo e a eficácia em sua mensagem. Essa unção não apenas fortaleceu a pregação, mas também conferiu
autoridade espiritual, enfrentar resistências, realizar sinais e consolidar a igreja em diversos povos e regiões. Ontem estávamos aqui na consagração. Eu disse assim para a Helenice, oramos, né? Eu disse assim, fui ali a Helenice orando, eu falei, Helenice, eu preciso que você acabe um pouquinho mais cedo, porque eu tenho um monte de coisa para me resolver ali na casa dos irmãos e tal. Então vê quem vai pregar aí, né? E fala para ele, mas ela, não, pastor, mas não é o senhor que vai pregar? Eu falei, eu? Ela falou, é o senhor que prega. Eu falei, amém. Primeiro tinha deixado alguém para ser acertado, Bruno, alguém. Viu o Bruno ali, eu falei, é o Bruno. Aí falando disso daqui, ó, de autoridade espiritual, eu li Atos capítulo 4 de manhã. Atos capítulo 4, versículo 21 diz assim, ó: depois de ameaçando-os mais ainda, o soltaram. Não é isso aqui não, peraí. Aqui, versículo 30. Enquanto estende as tuas mãos para fazer curas e sinais. 29. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos seus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. Com toda a ousadia. Aí entrando nisso aqui, ó, essa unção não apenas fortaleceu a pregação, mas também conferiu a autoridade espiritual de enfrentar resistências. Esse texto de Atos capítulo 4 aqui, João e Pedro, eles tinham sido presos porque eles tinham curado aquele homem na porta do templo ali, Formosa, foram presos e tal, e levaram eles, e não tinha com que prender eles, disseram para eles, olha, nós vamos te soltar porque nós não achamos nada com que te prender, mas tem o seguinte, não fala mais desse Jesus aí não. Aí Pedro disse, rapaz, não tem como não falar dele mais não, né? Porque ele fez na nossa vida e tal e tal. E aí a igreja está orando, meu Márcio, nesse período aqui. Quando Pedro e João é solto, eles vão para um lugar de oração aqui. E eles começam, apesar de todas as coisas aqui, de ter sido preso, eles dizem, Senhor, apesar de todas as ameaças e aflições, concede a nós mais ousadia ainda. Tipo, nós não vamos recuar não. Dê mais ousadia para nós pregarmos a tua palavra, para impor as mãos e acontecer sinais e prodígios. Aí a Bíblia diz assim, que acabando eles de orar, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. É ousadia. Essa unção não apenas fortaleceu a pregação. Deus não te capacita, Deus não te reveste por... Isso é um revestimento. Quando você aceita Jesus, você de imediato já recebe o Espírito Santo. Sim ou não? Sim. De imediato ele já passa a morar em você. O batismo é nada mais do que isso daqui, ó. Sendo cheio dele. Isso é o batismo com o Espírito Santo. Os irmãos entenderem. Glória a Deus. Mas ele te enche aqui, ó, como diz aqui, ó. Ele não apenas te fortalece para você pregar bem. Não. Esse fortalecimento não apenas fortaleceu para a pregação, mas também conferiu autoridade espiritual para enfrentar resistências. Sabe? Vou trazer para nós hoje, sabe as dificuldades que às vezes batem na tua porta e você acha que não vai aguentar? Aí passa um pouquinho, você aguenta para enfrentar resistência. Realizar sinais e consolidar a igreja em diversos povos e regiões. É para isso que Deus nos enche do seu Espírito. Não é para ficar só aqui não, né, pastor? Encheu, vai para lá agora. Vai para Pernambuco, vai para Bahia, vai para não sei aonde, vai para o Peru, vai para o México. Aonde ele enviar, não, é para isso. É incrível, Vai lá. é incrível que a igreja, ela, tudo começa com oração, jejum, aí você vai ver a visão do povo, né? Eu fiz parte do movimento assim, igual estava comentando do senhor ontem. A gente começou a orar, jejuar, consagrar, matutino. Aí Deus foi fazendo. Só que não é para ficar só ali, né? Porque se a gente orasse, jejuasse, subisse o monte, fosse matutino ficar só dentro da igreja,
que a gente começou a fazer? A livre. Começou a fazer ali, culto doméstico. Tinha culto doméstico lá que a gente tinha um crente na casa só. Um crente só na casa. E esse crente novo convertido, ele chamava a gente para fazer um culto lá. Falava, pai, às vezes era o irmão, às vezes era a mãe, às vezes era o filho. Ô, pastor, eu quero que vocês façam um culto lá. E a gente chegava lá, e eles são assim, eles reúnem toda a família, né? Eles reúnem toda a família lá. Reúne lá, vai 10, 15 pessoas lá. E a mensagem não era daquelas coisas, não. A mensagem é salvação, arrependimento de pecado, confrontação ali, né? Com amor. E a igreja orando, jejuando. Seria com os cultos das casas, era 2, 3 convertidos ali na hora do apelo. Rápido ali, rápido, né? Uma horinha, 3 pessoas. Fazia ali, descendo no meio da rua, um pregava 5 minutos, outro 5 minutos, outro cantava 2, 3 louvor, fazia um apelo, 2, 3. E é culto que o povo fechava as portas. O senhor falando assim, pastor, a gente vê aqui no final da lição, vai falar que Antioquia é um exemplo, um modelo para nós. Jejuando e orando separado. Jejuando e orando separado. É assim até hoje. Pode ver no meio da igreja, quando começa um irmão, sabe? Não vou dizer se destacar, mas um irmão aqui assim, aí de cooperador o pastor começa a observar, já leva ele ao diaconato, aí do diaconato já vai ao presbitério, aí o presbitério o pastor já liga, vou usar minha vida, tá? Pastor Luiz, tem alguém aí no Figueira para indicar o presbitério? Pastor, tem esse camarada aqui, ó, assim, daqui uns dias ele está auxiliando igreja, daqui uns dias ele está dirigindo igreja, daqui uns dias ele está dirigindo setor. É assim que funciona. É o crescimento da igreja, né? Mas através de oração e jejum. Oração e jejum, esse é o modelo. Esse é o modelo. Evidências da ação misericórdia, evidências da ação missionária do Espírito. As primeiras viagens missionárias mostram a clara intervenção do Espírito. Portas se abrem, vidas são transformadas e as igrejas são plantadas apesar de perseguição. Para Deus não tem esse negócio de perseguição não. Oi, vou falar da nação brasileira, tá? Nação brasileira sofre com nada não, irmão. O crente brasileiro é muito mimado. Ah, pastor, não deu Pai do Senhor para mim, não vou vir mais na igreja não. Não vem não, eu vou te visitar não. Já fica a dica. Ah, pastor, não me deu a paz do Senhor, agora eu não vou lá na igreja. O filho pródigo, Deus ficou lá. Eu estou te esperando, na hora que você voltar, tá aqui, eu estou de braços abertos. Agora eu vou lá te visitar. Rapaz, por que você não quer ir na igreja? Ah, pastor, você não falou Pai do Senhor comigo? Começa. Eu não vou. Pastor Jânio, se quiser ir, fica à vontade. Irmão, visitar crente mimado, não. Está doente, precisando de um conselho, precisando de alguma coisa, né? A gente está aqui. Agora, crente mimado que... Ô, irmão, a igreja hoje brasileira sofre. Fala para mim, pastor, se sofre? De jeito nenhum. Hoje a gente cultua a hora que quer, a gente vem na igreja a hora que quer, aí não vem, né? Porque vem a hora que quer e faz o que quer, aí não vem. Não vem. Tinha 2 cultos na quinta, 2 cultos na semana, era muito, tirou um, aí não vem mais, só vem no domingo. Estou falando geral, tá? Os irmãos entenderam a situação brasileira. Isso não é situação Várzea Paulista, não. Isso é situação nacional. Igreja brasileira. Estamos assim, irmão. Então, o povo não sofre. Aí aqui, ó, lá as portas se abriram, vidas foram transformadas, apesar da perseguição. Vai estudar a história da igreja. O povo era jogado dentro dos negócios dos tachos quentes lá e dizia, não, joga logo que eu vou encontrar com ele. Me joga logo, me queima logo que eu quero encontrar com o meu Senhor. Pessoas sendo, o pastor Macedo usava muito isso, pessoas sendo empaladas. Sabe o que é ser empalada, irmão? É eles pegarem aquelas lanças grandes e te colocar de baixo para cima. Dá para entender o que eu quero dizer, não dá? E matar os crentes. Crentes sendo queimados por Nero para clarear a cidade, mas não negando a fé. Glória a Deus. Hoje a gente acha que sofre. Vou lá nada. Doeu, botou nada. Pastor Luiz, nossa, misericórdia. Ele, pastor Jamerson.
Vamos para lá, irmão, deixa isso quieto. A igreja como agência missionária. A igreja é uma agência missionária. Continua sendo uma agência missionária. A igreja que ouve a voz de Deus, Antioquia, serve de modelo para toda a comunidade cristã. Toda a comunidade cristã. Uma igreja que ora, jejua e discerne a direção divina. Ô irmão, sabe o que está faltando na igreja? Discernimento. Discernimento. Às vezes o povo acha que quem tem que discernir é só o pastor da igreja. Não é. Eu preciso ter discernimento. Com certeza eu preciso. Peço a Deus todos os dias. Senhor, eu preciso de dons para te servir melhor, para servir a igreja melhor. E um dos dons que eu mais preciso é de discernimento. Ô, irmão, tem gente dentro da igreja que você acha que é Deus, não é. Aconteceu isso lá no tentado. Aí quando teve oportunidade. E lá e tudo, e pula no meio da igreja. Aí no final do culto, foi embora comigo. Vamos embora, daí pouco pra ficar endemoniado. A gente tem que ter cuidado. Quem que você vai, vá com calma. Os irmãos podem perceber, eu oro muito de olho aberto. Principalmente se eu for impor minhas mãos. Fecha o olho não. Grudar na gravata, pastor. Né, irmão Paulo? Grudar na gravata, o diabo grudar na gravata, aí tem um pereré, quando Deus nos acuda, hein? Tem que ter cuidado. Mas o que mais falta na igreja hoje é discernimento. Discernimento para saber o que vem, irmã Maria, e o que não vem dele. Para saber quando é ele falando e quando é o homem falando. Vocês acham que não tem? Profecias e profecias e profecias. Pô, irmão, já recebi tanta profetadas, né? Tava eu essa aqui, tô terminando já. Tava eu essa aqui no bolo, um dia. Saiu da sede, tava eu e ela no bolo. Roupa de crente, né, Genesi? Chega um rapaz, irmão Paulo. Na época, eu estava orando a Deus para me fazer uma cirurgia para um negócio de filho e deixar para lá, sabe? Irmão, tem duas, para mim tá ótimo. E no processo. Chegou um camarada, Pai do Senhor, você é crente? Sim. Posso te falar uma coisa para vocês são casados, já começou a questionar para ver onde ele ia lançar a profecia. Sim, casado. Ele olhou assim e falou assim, ela está aqui, ó. Deus manda te dizer que está abrindo a madre dela. Eu falei, rapaz, tem alguma coisa errada que eu estou orando para fechar. Hoje nesse não está batendo esses nossos Deus, não, irmão. Saiu envergonhado, saiu. E foi. Aonde que eu encontrei o abençoado, meu Gilberto? Na teologia, mesma sala. Oh, meu Senhor. Tem, irmão. Aí hoje nessa imagina, pega um casal novo, que não tem filho, que está na esperança. Aí fala uma coisa dessa, a mulher não consegue engravidar, se frustra, sai da igreja, não quer mais saber de Jesus. Verdade. Por causa de um abençoado desse. Mas vamos terminar. Uma igreja que envia sustenta os seus missionários. Isso nós sabemos e aprendemos em Vaz. Enviamos, todos os meses falamos, irmão, segura na ponta da corda aí, ora por eles, né? Abençoe eles com a sua oferta. Fazemos isso. É o modelo. Uma igreja que cumpre a grande comissão. O Espírito continua chamando homens e mulheres para essa obra. E cabe à igreja entender o chamado com prontidão, oração e recursos e disposição para ir. Ô, irmão Gilberto, por favor, chama a sala, por favor. Glória a Deus. A igreja que cumpre a grande comissão. Continuamos cumprindo a grande comissão. O Espírito continua chamando homens e mulheres para essa obra. Cabe à igreja entender ao chamado com prontidão, oração, recursos e disposição para ir. Precisa ter disposição para ir. Eu gosto muito de um texto, alguns cultos missionários eu vou comentar, eu vou falar sobre essa mulher. Glória a Deus. Uma mulher chamada Sofia Miller. Ela se converteu num evangelismo lá em Nova York, numa praça. Se converteu lá. Saiu, vindo em direção, se eu não me engano, à Colômbia. Veio parar no Brasil, nos barcos, veio parar no Brasil. Parou em umas tribos aí pro norte do país. Evangelizou tribos, ganhou índios, traduziu Bíblias para ele. E um dia ela foi embora para Venezuela.
E embora na Venezuela uma pessoa foi entrevistar um repórter, foi entrevistar essa mulher e disse assim para ela: irmã Sofia, o que você fez? Como que você ouviu a voz do Senhor para as missões? Ela simplesmente, ela falou assim: qual foi o seu chamado para missões? Ela falou assim: eu não tive um chamado, eu apenas ouvia, abria as escrituras e estava escrito: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Eu simplesmente cumpri o que estava escrito. É o que a gente precisa, irmão. Missões, a igreja dos gentios. Quando os irmãos forem ver todas as aulas, eu não entrei muito, porque se eu entrar, eu atrapalho a aula dos próximos. A primeira lição é sempre mais complexa de dar ela, porque se eu invadir muito, eu entro na aula, segunda aula. A segunda aula, para os irmãos entenderem, a porta da fé se abre entre os gentios. Terceiro, a graça que alcança todas as nações. Quarto, o Espírito que nos guia para além das fronteiras. Ele nos guia além das fronteiras. A quinta lição, Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. Ô irmão, essa lição aqui é o irmão Jonas, porque ele não está aqui, senão eu ia brincar com ele. Ele já está em choque já nesse dia da aula. Essa aula é muito boa, o Deus desconhecido. Isso é muito bom. A lição número 6, a suficiência da graça na cidade de Corinto. Lição número 7, quando o Espírito sopra em Éfeso. 8, a despedida de Éfeso entre lágrimas e alertas. 9, coragem para testemunhar Paulo diante da multidão. A 10, uma esperança inabalável perante os poderosos. 11, entre tempestades e promessas. Lição número 12, o Evangelho chega ao coração do império. E a lição de número 13 se encerra: a missão continua em nós. Alguém já disse que missões é uma obra inacabada. E é uma verdade. Missões é uma obra inacabada. Continua ainda com a gente. Somos nós que ainda estamos fazendo essa missão acontecer. Deus abençoe, irmãos. Vai lá, meu Gilberto, pode ir.